Bem, os neurotransmissores, eles são moléculas, são substâncias que transduzem um sinal químico, um sinal molecular, em um sinal elétrico, mais especificamente um sinal iônico. O nosso cérebro, ele trabalha com energia elétrica, na verdade, como eu já disse, energia iônica. Então, o que o neurotransmissor faz é a comunicação entre um neurônio e outro, na conexão que há entre um neurônio e outro. Como eu já disse aqui várias vezes, nós temos cerca de 90 bilhões de neurônios e cada neurônio faz milhares de conexões, de sinapses com outros neurônios. Isso dá mais ou menos quase 500 bilhões de conexões. E em cada conexão dessas, existe a participação de um ou mais neurotransmissores fazendo essa comunicação. Então, quando um neurônio libera um neurotransmissor, esse neurotransmissor vai ser captado pelo receptor do outro neurônio, passando a informação para o outro neurônio. E que tipo de informação é essa? Essa informação pode ser a excitação do neurônio, uma característica de uma situação de excitabilidade do neurônio, o neurônio fica excitado. Basicamente, o que acontece quando se diz excitabilidade em termos neuromoleculares é que entram cargas positivas no neurônio, entram íons positivos no neurônio, íons cálcio, íons potássio, íons sódio, e ocorre a despolarização do neurônio, ocorre a inversão de cargas. A parte interna fica com mais cargas positivas e a parte externa fica com mais cargas negativas. Isso é transmitido ao longo de todo o neurônio. Então, isso é excitação neuronal. E existem neurotransmissores que são inibitórios. Ao contrário, eles abrem canais que entram íons negativos, basicamente íon cloreto, é o íon cloreto. Então, quando o cloreto entra, o interior do neurônio fica mais negativo e o exterior do neurônio fica mais positivo. Isso causa uma inibição do neurônio, uma diminuição do trabalho do neurônio, da função neuronal. Então, dependendo do neurotransmissor, ele pode ser um neurotransmissor excitatório, permitindo a entrada de cargas positivas no neurônio, ou um neurotransmissor inibitório, permitindo a entrada de cargas negativas no neurônio. Bom, então, quais são os neurotransmissores principais que atuam nesses 90 bilhões de neurônios e nesse quase 500 bilhão de conexões? Temos a dopamina, que dependendo do receptor, o mesmo neurotransmissor dopamina, ele pode ser excitatório, inibitório ou pode ser modulador, ou seja, aumentar a excitação ou aumentar a inibição de um neurônio já excitado por outra conexão, vinda de outro neurônio, ou já inibido por outra conexão, vinda de outro neurônio. Então, dopamina, serotonina são neuromoduladores excitatórios ou inibitórios. E existem aqueles neurotransmissores que são absolutamente excitatórios, sempre, ponto. Por exemplo, glutamato, aspartato. Esses são sempre excitatórios. E existem aqueles neurotransmissores que são sempre inibitórios. Por exemplo, GABA, o ácido gama-aminobutírico, e a glicina. Principalmente na medula, a glicina tem um efeito inibitório muito marcante. Então, esses sempre deixam entrar cargas negativas, inibindo a função neuronal, fazendo com que o neurônio trabalhe menos, fazendo com que aquele neurocircuito seja inibido, o neurocircuito que aquele neurônio participa seja inibido. Então, desse equilíbrio entre neuroinibição e neuroexcitação, promovido por dopamina, serotonina, acetilcolina, neuromoduladores em geral, GABA, glicina, glutamato, aspartato e mais uma série de outros neurotransmissores, é que nós temos a nossa função neuronal
regulada, para mais ou para menos. Às vezes estamos mais dispostos, às vezes estamos menos dispostos, às vezes estamos mais acordados, às vezes estamos mais sonolentos. Ou, se o desequilíbrio for muito intenso, começam as doenças relacionadas a esses neurotransmissores. Dores neuropáticas, depressão, ansiedade, distúrbio, desordem bipolar, né? Distúrbio bipolar, melhor dizendo, e por aí vai. Basicamente, nós temos cerca de 40 neurotransmissores já descritos na literatura. Existem neurotransmissores que são peptídeos, são proteínas, pequenas proteínas que fazem esse papel de se conectar em um outro neurônio, sair de um neurônio e se conectar no receptor em outro neurônio. Por exemplo, a substância P é uma proteína. Existem neurotransmissores que são gasosos, são gases que saem de um neurônio, são eliminados de um neurônio e acham a sua molécula-alvo no outro neurônio, promovendo uma modulação no outro neurônio. Por exemplo, o óxido nítrico e o gás carbônico, e o CO2. Então, essa questão do estudo dos neurotransmissores é extremamente complexa e cada vez que saem novos artigos científicos, aprendemos mais sobre o estudo dos neurotransmissores, entendemos mais sobre a neurotransmissão e sobre como funciona esse órgão complexo que é o nosso cérebro. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.